Boa tarde a todos. Mais um áudio com uma dica prática. A dica hoje é que pacientes com doença neurooftalmológica e com alguma queixa visual, esta queixa visual ela pode ser causada por um problema ocular, como refração, opacidade de meios, enfim. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas não raro os pacientes que têm doença neurooftalmológica chegam até a mim com queixas oculares e que os colegas que examinaram anteriormente não detectaram, não diagnosticaram a causa ocular, nada de difícil diagnóstico, como eu falei, ou refração, ou mesmo opacidade de meios, simplesmente porque o fato da paciente ter uma doença neurooftalmológica de base atrapalhou o raciocínio. Ou seja, acredita-se, o colega acredita que a causa da queixa da paciente é de cunho neurooftalmológico. Então, eu sei que vai parecer isso óbvio, mas isso acontece e tem que ficar muito atento. Muitas vezes não precisa nem ter, enfim, grandes conhecimentos de neurooftalmologia. A alteração não é difícil de detectar. O que pode ser mais difícil seja a correlação, enfim, clínico, radiológico, ou mesmo topografar a lesão que venha a causar um problema neurooftalmológico. Mas diante de um paciente com doença neurooftalmológica, sintomas oculares, você tem que primeiro correlacionar esses sintomas com as alterações oculares. Só então, descartando a possibilidade das alterações oculares serem a razão para a queixa ocular, você parte para detectar se a alteração neurooftalmológica é a causa da queixa ocular. Vou direto para os exemplos que fica mais fácil o entendimento. Então, ontem mesmo voltou uma paciente que foi assim, que foi isso. Uma paciente que tinha uma esclerose múltipla, ela tem uma forma primária progressiva, ou seja, ela não tem surtos, mas ela vai piorando progressivamente e ela já estava com acometimento motor importante, ela era cadeirante e, enfim, e ela tinha de alteração neurooftalmológica, ela tinha nistagmo. E a questão é que ela vinha com uma queixa de que ela estava com uma queixa visual, uma dificuldade para enxergar. E a questão é que ela estava com a doença, com a esclerose múltipla controlada. O quadro clínico neurológico e os exames de imagem, a ressonância, estavam inalterados nos últimos 2015, nos últimos 4 anos. Então, desde 2015 ela vinha com o quadro neurológico inalterado e a ressonância inalterada. E vinha piorando e vinha com uma queixa ocular progressiva, uma dificuldade para enxergar. Bom, o que ela tinha de exame neurooftalmológico? Né? Ela tinha mesmo uma palidez, ela tinha uma dificuldade visual, mas ela tinha um nistagmo torsional muito importante, muito importante. Ok? Bom, então já parte daí, tudo bem. É uma queixa, tem a alteração neurooftalmológica que pode justificar, que deve ser uma das causas do desconforto ocular. Agora, o grande problema é que essa paciente tem 67 anos e ela é automíope e ela estava usando, o óculos que ela vinha usando era um óculos multifocal, mas um óculos bem estreito, uma armação bem estreita, uma armação do tamanho de armação de óculos para perto. Isso por um óculos multifocal, mesmo para uma pessoa que não tenha nenhum problema oftalmológico, isso já tem uma chance grande de trazer desconforto visual. Todo mundo sabe disso. Um óculos multifocal precisa ter uma armação relativamente grande para você não ter problemas na hora de passar, enfim, do campo de visão para longe, de longe para perto e passando ali através do campo de visão de distância intermediária. Então, quanto maior o óculos, melhor. Enfim, então
o que foi que eu sugeri? Sugeri que trocasse, evitasse fazer um óculos multifocal, fizesse 2 óculos, em princípio, para longe. Eu fiz uma correçãozinha um pouco menor do que o que ela tinha, só para ela poder usar também para intermediário, e fiz um óculos para perto. Pedi para fazer com uma armação grande, mesmo sendo multifocal, pedi isso para evitar essas armações estreitas. E ela tinha também uma posição de cabeça que não era para anular o nistagmo, segundo ela, se sentia mais confortável. Então, mais uma razão para ela ter o desconforto com o óculos multifocal estreito. Então, ontem ela voltou usando os óculos que eu recomendei e ela falou que tinha melhorado a visão. O desconforto que ela tinha não era a dificuldade visual, era secundário ao multifocal, né? que, que impossibilitava ela de enxergar, porque ela tinha não só o nistagmo, como eu falei, como uma posição de cabeça. Tá? Esse foi eu quis gravar esse áudio por conta dessa paciente que eu vi ontem. Mas imediatamente, quando eu pensei em gravar esse áudio, eu lembrei de uma paciente também que eu tive, que ela veio com diagnóstico prévio de neurite óptica, porque ela tinha perdido a visão de um olho, depois tinha perdido a visão do olho e sem recuperação. Então ela ficou como neurite atípica, acreditando-se que era um espectro da neuromielite óptica. Quando eu examinei, para mim ficou muito claro que era uma neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. E ponto final. Um olho ela ficou com uma perda de campo muito importante, o outro olho ficou um pouco melhor, ela tinha um 20, 50 de visão para longe, mas ela tinha um altitudinal, um defeito altitudinal inferior. Muito bem. Eu dei esse diagnóstico, mas ela não voltou mais comigo. Tempos depois ela apareceu de volta, porque, enfim, pedi uma avaliação neurooftalmológica, porque ela tinha continuado com a hipótese neuromielite óptica que ela ia fazer rituximab, porque ela estava sentindo piora da visão, uma progressão da perda visual. Então, por isso indicaram o rituximab. Eu pedi para ela voltar, ela continuava com a mesma visão. O grande problema é que ela, qual era o problema? Ela era, a profissão dela, ela era florista, e ela precisava de visão perto e intermediário, ela usava um óculos multifocal, mas ela tinha um defeito altitudinal inferior do olho bom. Então ela não conseguia usar o campo de visão inferior no óculos multifocal. Então era evidente que ela não ia se adaptar ao óculos e ela tinha mais ou menos, quando eu a vi, ela tinha uns 50 e poucos anos, e passou-se mais de um ano, ela continuava com a progressão da presbiopia. E repito, ela tinha uma profissão que exigia muita visão para perto. Então, que nada mais que ela tinha que era uma progressão da presbiopia. Eu, da mesma forma, pedi para trocar o óculos, evitar o multifocal, fazer um óculos monofocal e resolver o problema dela. Resolveu o problema dela. Ela percebeu que tinha melhorado a visão e que, na verdade, essa piora que ela tinha era muito mais para perto e para intermediário. E acredite, sim, a gente com isso, com simples prescrição de lentes monofocais, né, simples, não sendo multifocal, a gente tiramos a paciente da indicação de realizar rituximab. Na verdade, ficou com um diagnóstico de neuropatia óptica noia não arterítica em vez de neurite óptica atípica. É isso. A dica é, embora seja óbvio, mas pacientes com doença neurooftalmológica podem e vão ter frequentemente queixas secundárias a causas oculares simples como refração e catarata. Um abraço a todos.